Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal AS Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos dessa quarta-feira. Tropa, tô de volta, fiquei 2 dias ausente aí, avisei a vocês no nosso último vídeo o motivo. Então bora pra cima, nada melhor que iniciar com uma quarta-feira de Champions League. Temos bons jogos para hoje, amanhã também temos Europa League. Então bora pra cima para iniciar a semana, no caso no meio da semana, mas com os melhores palpites para vocês. Primeiro palpite do dia, Campeonato Escocês, rodada 20, temos o Rangers jogando em casa. A equipe é a segunda colocada da competição, vem de 6 vitórias consecutivas, teve mais de 2 gols em 5 dos seus últimos 7 jogos, largou à frente do placar nas suas últimas 7 partidas e venceu o primeiro tempo em 6 dos seus últimos 7 jogos. Seu adversário vem de 9 jogos sem vitórias, são 9 jogos sofrendo gols, e a equipe perdeu o primeiro tempo em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo, ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Pela Champions League, temos a Lazio recebendo o Bayern de Munique, é jogo de ida, a equipe do Bayern de Munique sofreu gol nos seus últimos 3 jogos, vem de derrota para o Bayer Leverkusen no campeonato alemão, enquanto o Lazio joga em casa. A Lazio jogando em casa é uma equipe que não é de fazer muitos gols, porém o Bayern de Munique sabemos do seu poderio ofensivo. Para mim, neste jogo, o Bayern é favorito, até porque acredito que a camisa pesa um pouco mais nessas competições, porém é apenas o jogo de ida. O Bayern tem a vantagem de decidir o jogo em casa. Acredito que não deva se expor tanto, então eu prefiro ficar de fora do mercado de gols. Eu vou de fora, empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Próximo jogo ainda pela Champions League, temos PSG e Real Sociedade. A Real Sociedade fez uma boa primeira etapa da competição, a fase de grupos. Chega no momento de 4 jogos sem vitórias e sem marcar gols, porém são competições diferentes. O PSG vem de 3 vitórias consecutivas numa sequência de 16 jogos sem derrotas, teve mais de 2 gols nos seus últimos 5 jogos. Aqui poderemos ter um confronto bem equilibrado, acredito, porém a equipe da casa, como é o PSG, deva ir para cima, tentar abrir alguma vantagem para o segundo jogo, sabendo desse retrospecto inicial do Real Sociedade. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Pelo Campeonato Carioca temos o Volta Redonda recebendo o Botafogo. O Botafogo no momento é o 5º colocado com 11 pontos da classificação geral e Volta Redonda é apenas o 9º colocado com 8. A equipe do Botafogo vem de 3 jogos sem vitórias e são 3 jogos sofrendo gols. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Botafogo não perde a 3 confrontos para o Volta Redonda. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 fora. Pelo Campeonato Gaúcho temos o Ipiranga recebendo o Grêmio. O Grêmio vem de 6 jogos sem derrotas e largou à frente do placar em 6 das suas últimas 7 partidas. Seu adversário vem de 6 jogos sem vitórias, são 10 jogos consecutivos sofrendo gols. Em 8 desses últimos 10, a equipe largou em desvantagem do placar. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Pelo Campeonato Paulista temos clássico São Paulo e Santos. A equipe do São Paulo lidera o seu grupo com 13 pontos e o Santos o seu com 16 pontos. A equipe do Santos que vem fazendo um bom campeonato, são 4 jogos sem derrotas. A equipe largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de 1 gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Campeonato Mineiro, temos Atlético Mineiro e Tombense. O Galo é o 2º colocado do seu grupo com 6 pontos e a Tombense o 2º do seu com 8. A equipe da Tombense vem de 4 jogos sem derrotas, largou em desvantagem no placar em 6 dos seus últimos 8 jogos, enquanto o Galo teve mais de 2 gols em 7 das suas últimas 9 partidas, onde também largou à frente do placar. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa.
Clássico pelo Campeonato Carioca, temos Fluminense e Vasco. O Fluminense vem de 7 jogos sem derrotas. Dos 7, a equipe largou à frente do placar em 6. O Vasco teve menos de 3 gols em 5 das suas últimas 6 partidas. Nos últimos confrontos entre as equipes, ambas marcaram em 5 dos últimos 7 confrontos e nós tivemos menos de 3 gols em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é caso empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Internacional e Brasil de Pelotas. A equipe do Internacional vem de 3 vitórias consecutivas sem sofrer gols, largou à frente do placar em 8 dos seus últimos 10 jogos, enquanto o Brasil de Pelotas teve 4 jogos consecutivos sem derrotas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 casa. Bragantino e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O Bragantino vem de 3 jogos sem derrotas, largou à frente do placar em 5 dos seus últimos 6 jogos e teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas. A Ponte Preta vem de 5 jogos sem derrotas. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 casa. Família, vamos agora ao último palpite do dia. Botafogo de São Paulo e Corinthians. O Corinthians, que venceu na última rodada após uma sequência de 5 jogos sem vitórias. A equipe teve menos de 3 gols em 6 dos seus últimos 8 jogos, largou em desvantagem no placar em 5 das suas últimas 6 partidas. O Botafogo vem de 3 jogos sem vitórias e sem marcar gols. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 fora. Família, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos uma ótima quarta-feira e que possamos ter um dia abençoado e de bastante greens. Beleza? Amanhã eu volto com vocês aqui neste mesmo horário para mais palpites. Bora pra cima, se inscreve no canal e ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo.